falar um pouquinho sobre a situação lá na China. Antes disso, como eu citei aqui no início da nossa entrevista, você esteve por um ano lá ao lado da presidente Dilma Rousseff, atuando como consultor sênior no Banco dos BRICS. Eu queria que você falasse rapidamente aqui sobre a tua experiência lá nesse cargo, né? Eu imagino que tenha te trazido uma série de muita experiência, especialmente no que diz respeito à tua formação, enfim, ao teu currículo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a tua experiência como consultor sênior no Banco dos BRICS ao longo desse último ano de 2024. Eu não posso, eu estou em quarentena, né? Então eu tenho 6 meses que eu não posso falar nada do que eu fazia no banco, né? Uhum. Então isso eu vou ficar devendo para vocês. Primeiro, é uma experiência que me engrandece, porque eu estou trabalhando ao lado, eu estive trabalhando durante 1 ano e 7 meses ao lado de uma figura histórica que apresenta Dilma, então é uma oportunidade única para o crescimento político, ao observar como opera como opera a presidenta Dilma, como ela toca adiante aquele banco, como ela foi se destacando nesse processo e se consolidando como a liderança política do Sul Global, né? Traz a experiência de como funciona o mundo, né? Então, eu volto de lá, por exemplo, com uma clareza das coisas que eu não tinha antes de estar lá, né? Porque ali você vê como que os países operam, como que os projetos nacionais operam, ou seja, não tem espaço para muito lelele ideológico, se desculpe falar nesse termo, ou seja, o papo é reto, como dizem os cariocas, né? Então eu pude perceber isso, né? É, e os papéis que eu cumpri no banco, por exemplo, me foram fundamentais para a minha formação política, né? Uhum. Para que eu eleve a minha capacidade de observar a realidade, né? Não é melhor nem pior do que ninguém, mas me engrandece nesse sentido. A visão de mundo que eu tinha antes era uma e outra que depois de passar por essa experiência, né? Eu não estou meio mais à direita do que estava antes, não. Eu continuo com as mesmas convicções, tanto é que durante essa minha estadia no banco, eu tirei finais de semana para viajar pela China, refazer as viagens de mochila que faço há 20 anos pelo país inteiro, né? Observar como que a China está inaugurando isso em loco, a maior engenharia social da história da humanidade, que é a República Popular da China hoje, né? Inclusive, e em breve vai sair um novo livro de minha autoria com o professor do Instituto Marxismo da Universidade de Pequim, Roland Bohr, que Uhum. é uma continuação do China, o Socialismo do século XXI, que foi um best-seller pela Boitempo, 30 mil cópias vendidas. Nós aprofundamos as teses fundamentais desse livro que foi lançado pela Boitempo, nesse próximo livro, né? Então, acho que foi uma experiência fantástica em todos os aspectos, mas que por questões que envolvem família, principalmente, né? Eu tive que fazer uma opção, ou ficava ou voltava, né? Então, Claro. eu voltei ao Brasil, né? Isso já tinha sido informado para a presidenta Dilma em maio do ano passado, quando foi a renovação de contrato, no momento da renovação do contrato, que eu teria que voltar ao Brasil, né? Por conta da minha família, principalmente do meu filho, que é neurotípico, né? Então, eu não tinha muita alternativa, né? Mas foi uma experiência, assim, singular, fantástica. A gente aprende muito nesse tipo de organismo, né? E na hora certa a gente vai conversar um pouco sobre isso, um pouco mais sobre essa experiência, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai aprofundar aí depois desse período de quarentena como é que foi essa experiência. Mas eu quero, acima de tudo, te parabenizar por esse um ano e 7 meses aí lá no Banco dos BRICS, ao lado da Dilma Rousseff. Dilma, que é atualmente a presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Muito importante, de fato, essa experiência. Vamos falar sobre a China, propriamente dita. O Elias, você estava lá na China durante esse período ao lado da Dilma Rousseff, mas a gente tem outros temas importantes para falar sobre essa grande potência. Uma informação, na verdade, algo que surpreendeu muita gente, eu acredito que você não, né? Mas foi anunciado na última segunda-feira, o governo chinês anunciou o maior superávit de uma balança comercial que o mundo já viu. A China exportou em 2024 quase US$ 1 trilhão a mais em produtos do que importou. Porta-voz da Administração Geral
de Alfândegas da China disse que o país exportou 3,58 trilhões de dólares em bens e serviços e importou 2,59 trilhões, criando aí um superávit de 990 bilhões de dólares, um recorde mundial. O superávit chinês mais alto até então tinha se dado lá em 2022, na casa dos 838 bilhões de dólares. As fábricas chinesas, Elias, produzem 1/3 de todos os bens manufaturados do mundo. Mais do que os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e Reino Unido juntos, segundo dados de 2022 das Nações Unidas. Elias, é um número realmente impressionante, que só reafirma a força da China como potência global. E eu queria te perguntar o que é que leva a um cenário como esse, de superávit comercial de quase 1 trilhão de dólares? Como é que essa política se estabeleceu na China? Qual é o principal, que é a China, que é o principal mercado no mundo e também o grande mercador do planeta? Enfim, que tipo de consequências isso traz também para os outros países? Fala um pouquinho sobre esse superávit recorde na China. Olha, eu tenho partido para uma busca mais recente de já deixar muito claras as diferenças entre capitalismo e socialismo no mundo, né? Quando falo socialismo, falo China, né? A principal diferença entre os dois sistemas, né? As duas formas históricas, né? Capitalismo e socialismo, evidente que está na composição de classes no poder, né? Então a China também tem um bloco histórico do poder que é completamente diferente dos blocos históricos os blocos de poder que estão à frente dos Estados nacionais no capitalismo. A grande propriedade pública dos meios de produção como vetor da economia, como vetor da base material, como da economia, ou seja, aquele setor que é a forma histórica de propriedade por onde se emana, de onde se emana os ciclos de acumulação da economia, e também os efeitos de encadeamento sobre os demais setores, né? Inclusive o que chamam de setor privado na China, que eu cada vez menos acredito que se chame de setor privado, porque a propriedade privada na China ela é uma coisa completamente diferente do que surgiu da Revolução, após as leis dos cercamentos na Revolução Industrial. Eu prefiro chamar setor não público, até porque o controle que o Partido Comunista exerce sobre a produção, sobre o próprio Estado, sobre as empresas públicas e cada vez mais sobre o setor privado é algo a ser estudado, né? Então, hoje, qualquer empresa privada na China, hoje, acima, com X tamanho, é obrigado a ter um CEO do Partido Comunista, o que significa que o Partido Comunista ele opera diretamente sobre as decisões de investimento privado no país, né? Então, acho que eu tenho trabalhado muito nessas diferenças, né? Mas a grande diferença hoje é que o socialismo ele é realmente uma economia monetária de produção, enquanto que o capitalismo ele é uma economia financiarizada. É uma economia monetária em que a produção vai ficando cada vez mais. Calil? Filhote chegando aí, ó. Qual é o nome dele, Elias? Calil. Ô, Calil, grande beijo para você, viu? Manda beijo, Calil. Uma graça, querido Calil aí, seu filhote, participação especial aqui na nossa entrevista. Então, a China é uma economia moderna de produção e que vai produzir. E é evidente que o resultado dessa história toda, quando você tem economias que não produzem mais, né, tanto quanto poderiam produzir, e que a capacidade de inovação tecnológica dessas economias, por conta da financiarização, ela vai ficando muito mais lenta do que aquela vista da China. E mais, a China como economia que se prepara desde o primeiro anúncio de 2017 ou 2018, que o Trump faz, da guerra de tentar limar a China, ou de operar um bullying tecnológico no país, é a busca pela autossuficiência e a busca pela substituição de importações, né? Então, muito do que a China importava do Ocidente, né, ela passou a exportar agora, inclusive, né? Então, o que explica esse superávit comercial, basicamente, é que a China produz, né, em um nível de competitividade altíssimo. A China não tem overcapacity, não tem sobrecapacidade, que a China tem excesso de competitividade em relação ao Ocidente. A China produz uma escala absolutamente alta, o que barateia os custos de produção, e o fato da China ser uma economia de orientação socialista, né, em que os meios de produção elas são públicos no seu fundamental, e o sistema financeiro,
Isso é uma vantagem, Anderson, que pouca gente coloca como fundamental para entender por que a China ela vai atropelar economicamente o Ocidente. Né? O Lenin já colocava isso muito claramente. É na economia, é no comércio internacional. Né? Aliás, temos que trazer a luta de classe para o campo do comércio internacional. O Lenin colocava isso muito claramente. É aí que iremos derrotar o capitalismo. Né? Então, a China opera dentro do sistema capitalista, ela é parte do sistema capitalista e vai derrotar, e acredito eu, que ela pode vencer essa batalha, essa guerra, a partir dos instrumentos que o próprio capitalismo criou, né? Para a sua própria afirmação interna, enquanto modo de produção dominante, né? Então, a China é um caso em que, muito claro, na minha visão, né, de uma economia moderna de produção monetária de produção, de orientação socialista, e, evidentemente, Anderson, isso aqui é outra polêmica, né, de clara superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Está aí uma das provas, né? Sem dúvida alguma. Você traz informações importantes e deixa claro aqui o que é essa grande potência global que é a China. Agora, o Elias, para os próximos tempos, surgem aí alguns problemas para a China, acima de tudo, em especial Donald Trump. Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos na próxima segunda-feira, dia 20, e ele já afirmou aí que vai estabelecer uma verdadeira guerra comercial com os chineses, enfim, vai ampliar os valores aí das tarifas para os produtos da China nos Estados Unidos. E eu queria que você falasse justamente a respeito disso para a gente encerrar, que eu estou de olho aqui no relógio, você tem um compromisso daqui a pouquinho. Como é que a China ela pode superar essas barreiras que devem ser ampliadas pela administração do Donald Trump lá nos Estados Unidos e como é que isso deve se refletir para o mundo? Já está superando, né? Essa é a grande questão. A China, antes da guerra tecnológica ser colocada, ela tinha uma distância em relação aos Estados Unidos. Na área de semicondutores, muito grande. Essa distância, depois do bullying tecnológico, ela foi diminuída absurdamente. Né? Por que ela foi diminuída absurdamente? Porque a China ela passou, por exemplo, um jovem chinês, por exemplo, o sonho dele é entrar na universidade, sair da universidade e trabalhar nas big techs, como a Tencent, a Alibaba e tal, né? Que não são parte da grande batalha pela autossuficiência tecnológica do país. Né? Então, o governo, ele faz, o Partido Comunista, eu falo, porque, na minha opinião, o Estado chinês, ele é um instrumento do Partido Comunista, não essa coisa vulgar que a academia chama de partido-estado, né? E os marxistas acadêmicos chamam de partido-estado. Não. O Estado chinês, ele é um instrumento do Partido Comunista. Né? E o que acontece é que o governo chinês ele faz um movimento de avanço sobre a grande propriedade privada no país, com vistas tanto a questão da renda, da distribuição da renda, que é um problema muito sério da China, então tem que enfrentar a questão da propriedade, né? Mas também para o quê? Para concentrar o país na batalha fundamental, que é a batalha pela sua autossuficiência tecnológica. Então, hoje, por exemplo, existem, a partir do governo, mais de 2.000 startups na China, amplamente voltadas para a produção de meios e maneiras de como a China vai diminuir a diferença com os Estados Unidos nas infraestruturas de semicondutores. E mais do que isso, a China consegue construir um sistema financeiro público, né? E toda uma teia de instituições de financiamento que eu não sei, eu não conheço ninguém que seja capaz de quantificar o tamanho desse sistema, tá? Que é um outro mistério que nós temos que entender, buscar entender, e que hoje o país pode. Hoje a China tem 144 bancos, Anderson, públicos, né? Com capacidade de criação de moeda, né? Então a China, ela literalmente na busca pela autossuficiência tecnológica, ela está queimando dinheiro em praça pública. Queimando dinheiro, ou seja, é o antifiscalismo completo, né? Então, o que esperar da China para os próximos anos? Eu já disse aqui, já até escrevi sobre isso. Mais déficits fiscais, né? Mais pacotes fiscais. Ano passado, Anderson, foram 14 pacotes fiscais que o governo lançou, né?
com vistas, não para aumentar o consumo das famílias, não com vistas a aumentar, como coloca em preço ocidental, né? Para elevar a confiança na economia, com um país com aquele tipo de base material, com aquela tipologia, a questão da confiança é o que menos conta, né? O que conta é a capacidade do país inovar e elevar a produtividade do trabalho. Essa é uma diferença entre capitalismo e socialismo hoje também, né? Uhum. Então, a tendência é que a China aumente os seus déficits, ela dobre, triplique, quadruplique a aposta na busca pela sua autonomia, da autonomia tecnológica. E acho que é um tiro no pé do Trump. Por quê? Para terminar, impossível decoupling entre China e Estados Unidos, tá? A meu ver. Mas mesmo que o Trump consiga algo próximo a isso, os custos em termos de inflação são muito altos e o resultado, de fato, positivo desse tipo de política, se aparecer, só aparece daqui 5, 6, 7 anos, né? Então, os americanos, ao invés de aceitar que existe um concorrente estratégico, né? E que a solução para a não debacle americana, veja bem, é evitar uma competição direta com esse inimigo estratégico, que na minha visão, os americanos, eles aprofundam a sua decadência na medida em que escolhem um país para enfrentar com as características da China, né? Eles vão partir como é bem da natureza do imperialismo, né? Para o crime abertamente, né? Ou seja, o Trump vai fazer reenquadrar o mundo da mesma forma que o Reagan fez a partir do começo da década de 80. Só que hoje a China ela não é a União Soviética, né? É uma outra história que a gente pode falar depois. É isso, Elias. Eu tinha outros temas aqui para tratar contigo, especialmente da relação entre Brasil e China nessa disputa que está colocada, e especialmente dentro dos BRICS, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Você tem o seu compromisso, você preside hoje o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passo. Eu quero, acima de tudo, te parabenizar por esse período que você teve lá ao lado da presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, por esse nosso desafio, esse novo desafio que você tem à frente do Instituto Pereira Passos. E em breve a gente volta a conversar aqui no programa tratando de temas importantes para o Brasil e para o mundo. Obrigado, viu, Elias? E já deixo aqui o convite. A gente faz questão de lançar esse seu segundo livro pela Boitempo, falando um pouquinho mais sobre a China, tá bom? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Anderson, de falar um pouco dessa experiência, de fazer uma atualização do que eu tenho, do que eu tenho estudado e escrito sobre a China. Nesse próximo livro vai ter muita novidade, né? Mas eu não vou ficar por aqui em relação a isso. E é isso, pessoal. Estou agora presidindo o Instituto Pereira da Passos. Ontem teve uma conversa aqui, eu faço aqui uma coisa muito rápida, uma conversa muito produtiva com o prefeito Eduardo Paes sobre o papel do Instituto, como que vai ser, qual o papel que vai ter a partir de agora. E o Instituto hoje ele vai se transformar, né? Ele vai se adaptar a uma necessidade que seria do Brasil, mas é do Rio também, da elaboração de um projeto estratégico para o estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que essa vai para o município do Rio de Janeiro. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do Instituto Pereira Passos a partir de agora, né? E eu estarei à frente disso e colocando todas as minhas energias nesse projeto que me traz muita satisfação e muita vontade de trabalhar. Obrigado, Anderson, obrigado ao público que está aqui, né? Um forte abraço, beijo no coração de vocês. Tenho certeza que com muito sucesso aí nessa nova empreitada à frente do Instituto Pereira Passos. Sorte para você, muito sucesso. Um abraço, Elias. Até a próxima. Valeu.